Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na Carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 11 a 13, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ao lermos esses versículos, vemos claramente exposto a batalha espiritual. Sempre em mente a ideia de guerra, de luta, de combate. Ao estudarmos profundamente sobre o assunto, vemos que a batalha espiritual envolve tudo isso, mas vai muito além de guerrear, e tornou-se um dos grandes desafios da Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Quando buscamos na Palavra de Deus, encontramos como devemos nos posicionar com relação à batalha espiritual. Vemos um grande ensinamento do apóstolo Paulo, quando enfrentava na igreja de Corinto uma oposição ferrenha à sua autoridade apostólica, e seus adversários tentavam persuadir a igreja a rejeitá-lo. Vemos lá no capítulo 10, com o apóstolo Paulo defendendo sua autoridade apostólica, ensinando aos seus discípulos em Corinto que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que são essas fortalezas? São os arraiais que Satanás monta à nossa volta. Ele sabe muito bem que precisa lançar pensamentos destrutivos para derrubar as pessoas, e nós precisamos estar conscientes de que a guerra espiritual com relação às fortalezas por ele levantadas em nossa mente é ferrenha. Satanás não está brincando de roubar, matar e destruir. Esta é a sua missão e ele é obstinado por ela. Às vezes, as pessoas se acomodam com a ideia de que minha salvação, estando garantido que vier é lucro, e não têm determinação para viver uma vida de abundância, de qualidade, saudável espiritualmente, e estão sempre com suas forças minadas por Satanás. E assim, temos visto lares, casamentos, ministérios, projetos e sonhos serem totalmente destruídos. É interessante ressaltar e a tremenda confusão que se faz com armas e armadura. Muita gente acha que entrar numa batalha espiritual é simplesmente se revestir com a armadura de Deus e pronto. Com isso, temos visto muitos entrarem e saírem de uma batalha espiritual literalmente arrebentados. Por quê? Porque a armadura é uma proteção, mas usar as armas é uma tomada de posição. Mais ou menos as armas principais observamos as seguintes: a dedicação à verdade, uma vida de retidão em todas as áreas, ou seja, uma vida transparente, proclamação do Evangelho, fé, amor, certeza da salvação, oração perseverante. Quando usamos essas armas contra o inimigo, é como se nós jogássemos uma bomba no arraial de Satanás, e a igreja sai vitoriosa, porque a presença do reino de Deus se manifesta poderosamente. A igreja do Senhor hoje é chamada a um desafio diário. Eu preciso estar em batalha espiritual constante contra as armas do mundanismo, que tenta entrar na igreja, e muitas delas têm entrado através das ações psicológicas, das doutrinas humanistas, da filosofia, da neurolinguística, das atividades e passatempos emocionantes em situações que substituem a oração, a fidelidade incondicional à palavra de Deus, a fé, a justiça e o poder do Espírito Santo. Na cidade de Linhares, um fato que pude estar lendo, lá no Espírito Santo, o pastor de uma igreja no dia das bruxas, ou seja, a festa de Halloween, se veste de espantalho e sobe no púlpito e prega, vestido de espantalho, alegando não ter nenhum problema, porque isso é apenas uma representação. Com certeza que essa maldição trazida pelo próprio sacerdote da igreja
traz resultados espirituais trágicos para as famílias, que passam a ser dominadas e manipuladas pelas forças malignas que agem por detrás da festa de Halloween. Precisamos assumir nossa posição diante do mundo espiritual. Temos que saber quem somos em Cristo Jesus para usarmos os direitos e privilégios decorrentes da autoridade conquistada por Jesus para nós. Jesus morreu na cruz no meu lugar. É como se eu tivesse sido crucificado juntamente com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Quando ele se assentou à direita do Pai nos lugares celestiais, ele me levou juntamente com ele. Portanto, eu estou assentado nos lugares celestiais com ele. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Não esqueça que somos embaixadores de Cristo, templo do Espírito Santo. Nós temos o direito de chamar a Deus de Abba Pai, adotado pelo Pai como filhos. Tivemos nossos pecados perdoados e fomos selados pelo Espírito Santo. Estas e muitas outras posições nos foram dadas, e além disso, Jesus compartilhou conosco a autoridade que ele recebeu do Pai. Não esqueça, nós somos sacerdócio santo. Quando cremos nele, recebemos esta autoridade. Temos em Cristo a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre o poder do inimigo, expelir demônios, curar todos os tipos de enfermidade. Quando assumimos nossa posição em Cristo e recebemos dele autoridade, passamos a usar as armas com destreza. E aí sim, podemos nos revestir da armadura de Deus e estaremos prontos para enfrentar qualquer tipo de batalha espiritual. Estaremos prontos para enfrentar qualquer um dos níveis do império das trevas. Como soldados, estaremos prontos para guerrear e com certeza sairemos vitoriosos. Se você não se posiciona, você tem medo. Se você tem medo, você não usa as armas e é derrotado. Sempre que surgir um desafio, devemos enfrentar agressivamente as forças das trevas, tendo sempre em mente que quando nós esperamos no Senhor, Ele vai nos mostrar qual estratégia ou método de guerra usar. Deus é um Deus de relacionamento, é um pai apaixonado por sua família e Ele dá mais prioridade ao amor do que ao serviço. O ativismo nos distancia de Deus. É o nosso relacionamento com Cristo que nos prepara para as batalhas. Sejam elas grandes ou pequenas, sempre sairemos vitoriosos, desde que usemos a arma certa, no local certo, na hora certa. Permita viver este nível de intimidade, de discernimento e de entendimento e saia vitorioso e certo daquilo que o Senhor preparou para você nesse dia. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. E o Senhor tem nos levado muitas vezes, Pai, a um nível de entendimento daquilo que o Senhor quer. Muitas vezes, Pai, quantos se posicionam, Senhor, orando, e muitas vezes não sabendo, Pai, a direção ou tendo discernimento o porquê estão fazendo isso. Mas, Pai, mostra, Senhor, qual o propósito de cada oração. Mostra qual o propósito, Senhor, de usar estas armas. Mostra, Pai, que diante de uma batalha não adianta, Senhor, querer, Pai, dizer algo se, Pai, o posicionamento ou se não houve, Pai, melhor, uma transformação real nessa vida. Porque simplesmente, ainda que entre numa batalha, que tenha a certeza que ou a certeza do nome de Jesus e da palavra de Deus, não adianta, pois, Pai, ainda que houvesse, Senhor querido, toda autoridade neste mundo, Pai, mas diante, Senhor querido, do pecado, não tem como, Senhor, a sua presença permanecer. Então, Pai, que haja esse entendimento e que haja esse discernimento, Senhor, que nós somos aquilo que o Senhor preparou para nós sermos, mais diante de Ti, Senhor, santificados dia após dia, andando conforme a sua palavra, conforme o seu querer. Muitas vezes, sim, Pai, pecadores, mas, Pai, arrependidos e não praticando mais
as obras da carne e as obras deste mundo, mas antes posicionados em Ti, para que o louvor da sua glória fosse, Senhor, e seja manifesto em todos os lugares. Então, Pai, leva esta compreensão na mente de cada um dos teus filhos. Não é de qualquer jeito, Pai, que entra na sua presença. Não é de qualquer jeito que entra numa batalha. Não é de qualquer jeito, Senhor, que há esta intimidade, esse relacionamento. Mas sim, Pai, um posicionamento, Pai, de mudança, um posicionamento que permite a transformação, um posicionamento que permite a renovação do entendimento e da mente, um posicionamento aonde, Pai, as palavras começam, Senhor, ter um efeito, Senhor, mais, ó Pai, edificante e construtivo, aonde, Senhor querido, as palavras elas começam a gerar vida e tudo em volta começa a ser transformado, porque a partir daí nós entendemos, ó Senhor, que a batalha espiritual, Senhor, ela é real e nós podemos sim ver tudo ser transformado em nossa volta para louvor da sua glória, Senhor. Somos gratos a Ti por esse dia, Pai. Que venha o Seu reino, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo o mal e nos livre de todo tipo de tentação, Senhor. E que a Sua glória seja manifesta e que não falte o pão na mesa, Senhor querido, dos Teus filhos. E que antes a Sua presença seja, Senhor, em nós, para nós termos esse discernimento, Pai, de todo este nível de batalha, ou este nível, Senhor querido, de enfrentamento que nós estamos tendo. Muito obrigado, Senhor. Nós consagramos tudo diante do Seu altar. Consagramos os nossos pensamentos, consagramos as nossas palavras, olhares, consagramos todos os nossos sentidos, Pai. E dentre esses, Pai, que nós possamos colocar, Senhor, um filtro em nossos ouvidos para que o Senhor, Pai, faça-nos ouvir tudo, mas não aceitar tudo aquilo que ouvimos, mas sim aceitar aquilo que vem de Ti através da Sua palavra. Que em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, cada dia mais buscar a Sua presença, a Sua graça e a Sua glória. Consagramos este dia, consagramos as nossas vidas para que tudo o que fizermos seja para louvor da Sua glória. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.